A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Se você caiu nesse canal por acaso, seja muito bem-vindo. Esse é um canal que compartilha leituras, estudos, meditações, reflexões nos capítulos da Bíblia. Aqui no canal temos vários livros que já foram estudados, meditados, refletidos, né? Temos aqui no canal o livro de Gálatas, livro de Efésios, de 2 Coríntios, livro de Colossenses, Filipenses, 1 Tessalonicenses e agora nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos. E hoje vamos ler o capítulo 6. Se você não é inscrito no canal e tem interesse em meditação nas Escrituras, se inscreve no canal e se no final do vídeo você gostar do conteúdo, deixa o teu like, compartilha também com as pessoas da sua casa, da sua família que também têm interesse na leitura dos capítulos da Bíblia. Vamos crescer no conhecimento e na graça, né? Na graça e no conhecimento de Deus, conforme Pedro deixou como recomendação na segunda carta, no capítulo 3, quando ele disse no final, no último versículo, né? Crescer na graça e no conhecimento. Vamos à leitura. Vamos dar um título aqui para Marcos capítulo 6. Nós vamos ler esse capítulo e se o título, né, que pode ser dado a esse capítulo é Profeta de casa não tem honra, né? Ou, né, como diz aí o ditado popular, né, médico de casa não faz milagre. Então, né, mas aqui o título mais adequado e correto seria Profeta de casa não faz milagre. Vamos ver por quê. Versículo 1. E partindo dali chegou à sua terra. Quando fala aqui que Jesus partiu de onde ele estava e chegou à sua terra, nós precisamos lembrar que Jesus cresceu na cidade de Nazaré. Então aqui ele fala chegou à sua terra, significa que ele chegou em Nazaré. E os seus discípulos o seguiram. Versículo 2: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Versículo 4: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5: E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Então nós vemos aqui o que aconteceu, né? Quando Jesus chegou em Nazaré, as pessoas sabiam que várias informações nós podemos tirar aqui desses 4 primeiros versículos. Primeiro que Jesus, né, ele é, era carpinteiro. Veja que as pessoas falam, não é este o carpinteiro? Segundo, né, podemos tirar a segunda informação aqui, que ele era irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Então Jesus teve 4 irmãos, ou seja, Maria teve 4 filhos. Tiago, José, Judas e Simão, e Maria teve irmãs, né? Teve filhas, no mínimo 2, né? Porque o texto bíblico fala aqui, e estão conosco aqui as suas irmãs. O texto de Marcos não revela os nomes das filhas de Maria, só os dos filhos, né? Mas dá para entender aqui que ela teve no mínimo 6 filhos. Irmãs aqui também, nós não sabemos quantas irmãs Jesus tinha, né? Só sabemos aqui que eram essas, né? Que eram essas irmãs. E aqui Jesus dizia: não há profeta sem honra
senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora o versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aqui nós tiramos o seguinte: tem muitas pessoas que têm reservas em relação a receberem oração por imposição das mãos. Existem pessoas que dizem: eu não aceito que ponham a mão sobre a minha cabeça porque eu não entendo que isso é uma prática que não é correta. Aqui na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 6, né, que nós estamos meditando no versículo 5, nós vemos que Jesus curava enfermos. Claro, ele curou muitas pessoas por meio da palavra. Ele só, né, nós já meditamos aqui nos primeiros capítulos de Marcos e nós vimos que a cura de um paralítico aconteceu Jesus dizendo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus curou aquele homem por meio da fala. Quando meditamos em Marcos no capítulo 5, nós vemos que Jesus curou a filha de Jairo, dizendo, né, Talita cumi, né? Ou seja, ele usou a palavra. Agora, aqui na cidade dele, ele curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, a oração pela imposição das mãos tem fundamento bíblico. Uma pessoa orar impondo as suas mãos sobre a pessoa para que ela receba a cura da doença é possível. Porém, se você é mulher, não aceite que e tem alguma doença em parte íntima, não aceite que alguma pessoa que diga que é pastor coloque a mão sobre o seu corpo. Há pessoas mal intencionadas, de mau caráter, que, sob pretexto do nome de Deus, dizem que a pessoa está com uma enfermidade em partes íntimas com o mau propósito de tocar nas mulheres. Então, a imposição das mãos é sobre a cabeça. E eu falo sobre isso, eu faço esse comentário porque conheço história, né? Conheço uma história de uma pessoa mal intencionada que depois foi descoberto. Então, não existe nada na Bíblia que diga isso. Tudo que se faz em oração é para a glória de Deus, não para a vergonha do nome de Deus. Então, se a oração, a imposição de mãos, deve ser feita com a mão na cabeça da pessoa ou com a mão no ombro da pessoa. Essa é a prática mais respeitosa e mais comum. Ou então sobre o local da doença, mas mulher, né, com mulher. E se forem partes íntimas, a oração deve ser feita sobre a cabeça, porque a cabeça abençoa todo o corpo. Então, essa é a questão da oração da imposição das mãos. Ou ainda, pode ser feita uma oração com a pessoa com as mãos dadas, uma orando com a outra, de frente, uma para a outra, né, para que Deus abençoe a pessoa. Preferencialmente, né, os homens oram pelos homens, as mulheres oram pelas mulheres, né? Agora, se há um homem no lugar e uma outra mulher que também trabalha na obra, aquele que é homem e que está na liderança pode pedir que a irmã que está ali toque na outra irmã. E pelo poder da palavra, dizendo, o Senhor vai usar a sua vida para alcançar essa pessoa, essa irmã, Deus vai alcançar pelo poder da palavra que está sendo lançada ali. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles,
e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, veja, Jesus ficou impressionado com a falta de fé deles. E então ele saiu ali, saiu daquele lugar, porque as pessoas não acreditavam nele, e passou a percorrer as aldeias vizinhas. Versículo 7: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 8: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Versículo 9: mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Versículo 10: e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. Versículo 11: e quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Versículo 12: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Versículo 13: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Esse versículo 13 traz outra revelação para nós. Veja que tem muitas pessoas que dizem: ah, unção com óleo é uma coisa que não tem fundamento na palavra. Veja que os discípulos de Jesus ungiam as pessoas, os enfermos, com óleo, e as pessoas eram curadas. Quando ocorre uma unção com óleo, isso não significa que o óleo tem algum poder. Tem algumas pessoas que pensam isso: ah, vamos fazer unção com óleo, que daí nós vamos ser curados. Como se aquele ritual fosse um ritual mágico que entrega a cura. Não é isso. É apenas uma... A unção com óleo o óleo simboliza o Espírito Santo. E então, quando o Espírito Santo é Deus, e Jesus andava com a presença de Deus na vida dele, então Jesus derramou sobre eles autoridade para expulsar os demônios e curar os doentes. E estabeleceu que eles ungissem as pessoas, os enfermos, com óleo, e os enfermos ficavam curados, não pelo ritual, mas pelo poder de Deus. A unção com óleo era apenas uma forma de ter um contato, de comunicação, ligação da pessoa com o reino de Deus, assim como a imposição das mãos também, que foi feita por meio de Jesus na cidade de Nazaré sobre os enfermos que foram curados. Versículo 14: e ouviu isso. Então, se você tem dúvidas a respeito desse procedimento de vamos ungir você com óleo para que você seja curado, veja esse texto, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. E existe também uma outra passagem em que Paulo fala que os presbíteros devem ungir os enfermos com óleo para que recebam a cura. E Paulo tirou essa orientação da onde? Paulo teve contato com outros discípulos. Certamente que aqui, quando fala que ungiam os enfermos com óleo, inclui-se Pedro, Tiago, João. E nós lemos nas cartas de Paulo, por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 2, nós vemos claramente que quando Pedro visitou Antioquia da Pisídia, Paulo estava lá. E Paulo diz que teve um contato com Pedro e com alguns que eram da parte de Tiago. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, mostra que houve um concílio em Jerusalém. E nesse concílio, Paulo e Barnabé e Pedro e Tiago
estavam nesse concílio. Então, Paulo conhecia os discípulos, teve contato com eles. Então, esse procedimento de usar a unção com óleo sobre os enfermos tem fundamento no texto das Escrituras. Versículo 14. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Versículo 15: Outros diziam: É Elias. E diziam outros: É um profeta ou como um dos profetas. Essa fala que essas pessoas diziam de Jesus são falas que são ditas até hoje. Muitas pessoas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Muitas pessoas não acreditam que a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Ou seja, que Jesus tomou o nosso lugar, né, dos nossos pecados e morreu por nós. E quando ele morreu por nós, todo aquele que aceita Jesus como Salvador está dizendo: eu reconheço que sou pecador e que preciso da morte de Jesus, porque só a morte dele é que me limpa do pecado. Quando nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador, é isso que nós estamos dizendo. Quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor, nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus e que Ele governa sobre a nossa vida. Agora, tem pessoas que falam bastante de Jesus, mas elas veem Jesus apenas como um grande homem, como um grande profeta, assim como tantos outros homens e profetas passaram ao longo da história, trazendo ensinamentos que são bons e relevantes. É isso que eles falam de Jesus. Ele foi um grande filósofo, foi um grande homem, foi um pacificador, foi uma pessoa que morreu de maneira injustiçada, num julgamento que foi fraudado, em que Pôncio Pilatos não fez a parte dele como governador, que deveria ter feito um julgamento justo. Essas coisas falam a respeito de Jesus. Assim também, na época de Jesus, havia pessoas que não criam nele como Messias. Então diziam: é Elias, porque Elias foi um grande profeta no Antigo Testamento, que a história dele começa no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Ele é um profeta que vem para condenar o pecado do rei Acabe. E ele veio, e o grande feito de Elias foi ter dito que não haveria chuva em Israel. Por 3 anos e meio não choveu. E depois dos 3 anos e meio, ele também é conhecido como o profeta que ofereceu um holocausto a Deus e Deus respondeu com fogo, queimando a oferta que foi apresentada no altar, num desafio que ele lançou em relação aos profetas de Baal, que Deus ordenou que Elias desafiasse os profetas de Baal. E Elias disse: vamos ver quem é Deus. Deus é aquele que responderá com fogo, que queimará o sacrifício apresentado no altar. Fez com que os profetas de Baal levantassem o seu altar, e o relato de 1 Reis conta que os profetas de Baal, eram 400. Eles oraram, se cortaram, fizeram de tudo. E Elias zombava deles dizendo: continuem orando, continuem clamando, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele tenha ido dar uma volta. E nada aconteceu. Depois daqui deles não terem conseguido o resultado, Elias orou ao Senhor. E o relato bíblico conta que o fogo desceu do céu e queimou tudo o que estava ali, com o detalhe de que Elias, antes de fazer a oração a Deus, cavou em torno do altar 3 dedos em volta do altar, e disse: encham de água aqui. E ele jogou água sobre o próprio altar, com a finalidade de que, quando Deus mandasse o fogo, não houvesse dúvida de que Deus realmente havia respondido. E o texto bíblico fala que Elias foi arrebatado. Ele não experimentou a morte. Então, todas essas histórias eram conhecidas das pessoas dali.
Então, quando Jesus começou a passar e operar os sinais e maravilhas, Elias foi um homem que Deus usou para operar grandes milagres. Então, diziam, ele é o Elias. E outros diziam, é um profeta como outros profetas. Agora, o que Herodes dizia? Versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Versículo 17. Vamos ver aqui nos próximos versículos que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, ó, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Versículo 19. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Versículo 21. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galiléia, versículo 22, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. Versículo 23, e jurou-lhe dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Versículo 24, e saindo ela perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. Versículo 25, e entrando apressadamente pediu ao rei dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Versículo 26, e o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Versículo 27, e enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João, e ele foi e degolou-o na prisão. Versículo 28, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. Versículo 29, e os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Então, aqui nós vemos o que aconteceu com João Batista, né? João Batista, segundo o relato de Lucas, no capítulo 1, era primo de Jesus, né? Na verdade, ele era filho seria, na verdade, um primo, filho de primos, né? Isabel era a mãe de João Batista, era prima de Maria. Então, né, ele eram filhos de primos, né? Seria, no caso, assim, primo de segundo grau, né? Não primo, porque Isabel não era irmã de Maria, era prima de Maria. Esse relato está no livro de Lucas, no capítulo 1. E João Batista, ele foi para Jerusalém e começou a pregar o batismo do arrependimento. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão e dizia, todo mundo que for batizado nesse rio, aqui nessas águas, vai estar mostra que se arrepende dos seus pecados. É isso que significava o batismo de João. E o próprio Jesus, de acordo com o relato de Mateus, no capítulo 3, né, no próprio livro de Marcos aqui, né, relata que Jesus foi até João Batista para ser batizado. Nós, quando fizemos a leitura de Marcos no capítulo 1, fizemos a explanação dos capítulos do Antigo Testamento que mostram que João Batista, ele era a voz do que clama no deserto. Lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, nós comentamos isso quando meditamos no capítulo 1 de Marcos, fala que uma voz do que clama no deserto viria, prepararia o caminho do Senhor. E esse homem, né, para cumprir a profecia, foi João Batista. E nós vemos aqui que ele disse, eu em verdade
tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quando nós lemos o livro de Lucas, no capítulo 1, nós vemos que João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Porque Isabel, ela era estéril. E quando Maria soube que ela teria quando Maria soube que Isabel teria um filho, foi visitar a sua prima Isabel. E quando ela foi visitar Isabel, Maria já havia recebido a visita do anjo Gabriel, dizendo que ela conceberia Jesus. Então, as duas estavam grávidas. Maria já estava grávida pela graça do Espírito Santo de Jesus, e Isabel já estava grávida de João Batista, com uma gravidez um pouco mais adiantada. E o texto bíblico conta que quando Maria se encontrou com Isabel, o filho de Isabel foi cheio do Espírito Santo. Vamos ver aqui esse texto. Lucas capítulo 1. Vamos ler a leitura do capítulo 1 de Lucas, né, na integralidade. É importante para entender essa história aqui que eu acabei de mencionar, né? Vamos ver aqui, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Zacarias era sacerdote no templo e era o pai de João Batista. Ele era casado com Isabel, eles já eram avançados de idade. Quando um dia Zacarias estava responsável por queimar o sacrifício no altar, ele viu o anjo, e o anjo disse para ele que a sua mulher Isabel conceberia e que o nome desse menino seria João. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E versículo 42, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então veja que nós texto aqui, a criancinha, no versículo 44, Lucas 1, 44, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Nós podemos dizer aqui que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando ela recebeu a saudação de Maria, quando Maria já estava com Jesus concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, João Batista, enquanto no ventre de Isabel, saltou de alegria, porque já no ventre identificou que o Cristo viria sobre a terra. Então veja que João Batista, ele já havia tido essa alegria de Deus. Ele já estava com o Espírito Santo sobre a sua vida. Agora, esse João Batista, que começou a batizar em Jerusalém em águas, né, batizou também a Jesus. Vamos aqui voltar em Marcos, capítulo 1, que nós vemos aqui que ele pregava e ele dizia, ele sabia, porque muitas pessoas perguntam como que João Batista sabia que Jesus batizaria com o Espírito Santo. A própria Isabel, a mãe dele,
já havia recebido a plenitude do Espírito Santo no contato que tinha tido com Maria quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Ele, ainda no ventre da sua mãe, já havia saltado de alegria, recebendo a visita, a saudação de Maria, quando Maria já estava com Jesus. Então, vem o versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Então veja, Jesus saiu de Nazaré, onde ele cresceu, foi até Jerusalém, onde João estava batizando em águas, para receber o batismo de João, para mostrar a necessidade do batismo para arrependimento dos pecados. Embora ele não tivesse pecados, era necessário que ele mostrasse e deixasse registrado nas Escrituras qual é o caminho que o homem deve perseguir para chegar até Deus. Então ele, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Marcos não apresenta um detalhamento do diálogo de João Batista com Jesus no momento em que ocorreu o batismo. Só o evangelista Mateus apresenta esse detalhamento. Vamos ver aqui o evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus, né, ele vem e tem um diálogo com João Batista. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Versículo que então ele o permitiu. Aí vem o versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então esse versículo 15 mostra que o próprio Jesus disse para João que era necessário que ele fosse batizado para arrependimento dos pecados, para cumprir toda a justiça. É por essa razão que Jesus falou em João, no capítulo 3, que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Ele disse assim, Jesus respondeu, João capítulo 3, versículo 3. Jesus estava conversando com um rabino, Nicodemos, e ele perguntou o que era necessário para entrar no reino de Deus. E Jesus vem e diz aqui, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta, né? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus disse para ele, é necessário ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo para poder entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, isso significa que para que uma pessoa seja salva, é imprescindível que ela se batize em águas? Não. Se a pessoa não teve tempo de ser batizada em águas, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está salva. A salvação vem pela graça, e a graça consiste em receber de graça, pela fé em Jesus Cristo, a aceitação da sua morte na cruz como a morte que traz a salvação do ser humano com Deus. É nisso. Agora, se a pessoa tem a oportunidade de se batizar, se ela tem a oportunidade de nascer da água e ela se recusa a ser batizada,
Isso é uma demonstração de que, na verdade, ela não quer cumprir toda a justiça de Deus, podendo batizar-se em águas e recusando o batismo em águas, a pessoa está dizendo: eu não aceito o mandamento do Senhor na sua totalidade. Não serei batizado em águas, não assumirei um compromisso com Deus, não me colocarei na condição de me arrepender dos meus pecados. Então, nessa situação, a negação em se batizar em águas pode simbolizar que a pessoa não quer entregar a sua vida totalmente a Deus. Há muitas pessoas que dizem: eu já aceitei a Jesus. Quando nós dizemos a elas: agora é tempo de avançar e descer as águas para arrependimento dos pecados, para receber o Espírito Santo, elas dizem: não, eu não quero batizar, porque se eu me batizar nas águas, o meu compromisso ficará mais sério. Quando a pessoa fala isso, isso já prova que ela só aceitou a Jesus de boca para fora, que na verdade ela quer alcançar o céu, mas ela não quer alcançar e entregar a sua vida totalmente a Jesus. Quem não entrega a sua vida totalmente a Jesus não entrará no céu, porque não basta apenas confessar a Jesus. No livro de Mateus, Jesus, no capítulo 16, Jesus falou a respeito disso. Ele disse aqui, no versículo 24: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser, veja que Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. A primeira condição para que uma pessoa realmente tenha parte com Jesus é que ela queira entregar totalmente a sua vida a Jesus. Se a pessoa realmente aceitou a Jesus, ela vai renunciar a si mesma. Ela vai estar disposta a entregar toda a sua vida para Deus. O segundo requisito é: tome sobre si a sua cruz. Quando você aceitar a Jesus, você vai ser perseguido. As pessoas que cometem as mesmas coisas que você faz hoje vão apontar o dedo para você e dizer que você está quadrado, que você não é mais a mesma pessoa, que você não é mais o mesmo João, o mesmo Bruno, o mesmo Jorge, o mesmo José, a mesma Maria, a mesma Adriana, a mesma Josefina. Vai dizer isso para você. E você vai dizer: sim, eu realmente não sou mais o mesmo. Eu realmente não sou mais a mesma. Porque agora eu renunciei a mim. E agora eu estou tomando a minha cruz. Qual é a cruz? De negar a própria vontade de seguir a Jesus. Só depois que você renuncia a si mesmo, que você toma a sua cruz, é que você segue a Jesus. E siga-me. Porque, versículo 25, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Muitas pessoas dizem: você está perdendo o seu tempo seguindo a Deus. Você está perdendo a sua vida. Porque você precisa aproveitar a vida. E o aproveitar a vida significa andar em bebedices, em glutonarias, em prostituição, em bisbilhotices da vida alheia, gastando horas e horas na frente da rede social, na frente de filmes que não trazem edificação para a sua vida e nem para a sua família. E elas dizem que isso significa ganhar o mundo, porque você está participando de tudo que está acontecendo no mundo. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la-á porque enquanto você faz essas coisas, você deixa de ter a comunhão com Deus, você deixa de ter a revelação de Deus, você deixa de ser ferramenta de Deus na terra para comunicar o reino de Deus para aqueles que estão morrendo. E é isso que o diabo quer, que as pessoas se percam, que as pessoas não recebam a visão de Deus para cumprir o propósito de Deus, para que as famílias sejam levantadas, para que as pessoas sejam ressuscitadas, para que as pessoas recebam as riquezas de Deus. É isso que o diabo quer. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. A vida é
alcançar aqueles que estão oprimidos, trazer pregação e palavra para aqueles que não têm conhecimento a respeito de Deus, para que elas possam se aproximar de Deus, para que elas possam ser enriquecidas por Deus. Quando eu falo em enriquecidas, não falo apenas de dinheiro, eu falo de fé, eu falo de amor, eu falo de graça, eu falo de alegria no Espírito Santo, eu falo de saúde, eu falo de sabedoria para saber se alimentar de forma adequada, usar bem os recursos financeiros com gestão, administração das riquezas de Deus, de tal maneira que não haja falta. Falo a respeito de desviar-se da corrupção e entender que todo recurso que vem na nossa mão vem para abençoar não apenas a nós, mas as pessoas que estão em volta, que o recurso que vem na nossa mão precisa ser investido em coisas que vão glorificar o reino. Isso vai trazer vida. Então Jesus disse isso. Se a pessoa fala, eu estou com Jesus, não está. Abrir a boca e dizer que está com Jesus não é o bastante. Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e depois tome a sua cruz. Só depois disso é que você é, de fato, um seguidor de Jesus. Voltando para Marcos, no capítulo 6, nós vemos aqui que Jesus chamou os 12, e disse para que eles pregassem de 2 em 2 a palavra. Deu a eles autoridade para que eles curassem os enfermos, repreendessem os espíritos imundos, Deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, Ordenou-lhes que nada tomassem no caminho. Aqui, Deus está dizendo que quando você está na obra de Deus, quem se lança para a obra missionária, tem que ter esse desprendimento. Veja, algumas pessoas usam esse texto para dizer assim, tem pessoa para pregar contra riquezas, contra o fato da pessoa poder adquirir uma vida mais confortável, mais estável, E usam esse texto. Elas dizem, está lá que Jesus, quando enviou os seus discípulos, disse para que fossem de 2 em 2 e disse que não juntassem nada. Veja, todo texto bíblico precisa ser lido dentro do seu contexto. Quando Jesus disse isso para os discípulos, eles estavam em missão. Quando você está em missão, você não vai se preocupar em se estabelecer em um lugar. Você vai carregar em se estabelecer em um lugar. Você vai caminhar para fazer a obra de Deus. Existe uma corrente católica, que são os franciscanos, que usam esse texto, Eles recebem, vivem anunciando a mensagem e eles coletam aquilo que as pessoas querem dar a eles, porque eles se baseiam nesse texto, Então, é possível que alguma pessoa tenha essa fé. Isso aqui traz uma crítica para muitos que pregam a palavra nos dias atuais, que dizem que precisam ter um espaço de privacidade quando viajam de um lugar para outro para anunciar o reino de Deus. Que espaço de privacidade se se os irmãos andavam sempre em comunhão? Jesus estava ali sempre em comunhão, não é? Jesus ficou hospedado na casa de Pedro. Jesus ordenou que os seus discípulos, que ele enviou, que eles ficassem nas casas que os hospedassem. Então, esse texto traz uma reflexão. A reflexão de quando nós saímos para pregar a palavra de Deus, será que o mais adequado não seria? Qual é o irmão que vai me hospedar em sua casa? Para que eu esteja em comunhão com uma família com quem nós vamos compartilhar as coisas ligadas ao reino de Deus? O dinheiro das ofertas,
dos dízimos deveria ser empregado para o pagamento de lugares reservados, para que a pessoa fique em locais reservados? Porque se a pessoa está num lugar reservado, ela pode fazer todo tipo de sujeira que ela quiser e bem entender, sem que ninguém veja aquilo que ela faz. Isso eu estou falando apenas em termos de reflexão. Então veja, Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 e disse: fiquem hospedados na casa em que hospedarem vocês, não levem roupas a mais. Fiquem na casa em que vocês entrarem, versículo 10, e fiquem nela até vocês partirem dali. E quando alguns vos não receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Aí versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, né? E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo, os curavam, né? Eu já falei aqui a respeito da unção com óleo. Tem um fundamento na palavra de ungir as pessoas com óleos que estão enfermas, como uma imitação daquilo que está na palavra, está autorizado a se fazer isso. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus... sim, nós estávamos falando aqui a respeito de João Batista, né? E eu fui lá no livro de João, no livro de Lucas, para mostrar que Jesus era filho de Isabel, que era prima de Maria, e que João foi cheio do Espírito Santo, ele recebeu uma grande alegria, que pode ser, digamos assim, Isabel recebeu a plenitude do Espírito Santo, né, com João no seu ventre. E o Herodes, nós vemos aqui que João ele condenava Herodes, dizendo assim: você não pode ficar casado com Herodias, porque ela é sua cunhada. Ela é esposa de Filipe, que é seu irmão. E Herodias ficou com ódio de João Batista. E por essa razão ela procurava uma ocasião para matar João Batista. Isso é o que acontece muitas vezes quando se prega a palavra de Deus. Eu ouvi um professor comentando esse texto uma vez, e ele dizia o seguinte: há formas e formas de se pregar. João Batista chegar na frente de Herodes, que era o governador de Jerusalém, apontar o dedo para ele dizer: você não pode ficar com a Herodias, falando pela própria vontade, sem que fosse pela revelação do Espírito Santo condenar o adultério. Ali não era uma atitude sábia, era uma atitude de quem queria ser chamar a atenção, né? Talvez ser mais do que ele podia naquele momento, né? Ele não soube entender a influência que ele tinha. É importante perceber que João Batista, quando batizava no Rio Jordão, muitas pessoas iam até ele para que fossem batizadas. Então João ele não era também um personagem comum em Jerusalém. O próprio texto da Bíblia fala que Herodes, veja o versículo 20, Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Então nós vemos que Herodes respeitava João Batista, né? Ou seja, o próprio Deus deu para João Batista essa notoriedade com relação, ele era um líder religioso ali, ele era uma pessoa influente, era uma pessoa assim que as pessoas, vamos ser batizados por João ali no Rio Jordão. Não era uma pessoa que não fosse ali notada, que não tinha nenhuma liderança. Mas então, por essa razão, talvez João não tenha tido a percepção de quanto era essa liderança, a ponto de chegar e falar: você não pode ficar com a mulher do seu irmão, né? Isso acabou trazendo essa questão da morte, de perder a cabeça, né? Esse professor comentava assim,
dependendo da forma como você prega, você tem que estar disposto a dar a sua cabeça, tem que estar disposto a dar a sua vida, né? E Pedro morreu, né, por pregar o evangelho, Paulo também morreu por pregar o evangelho, Estevão morreu, né, defendendo o evangelho. Então, talvez aqui a melhor interpretação é: se Deus deu a João a autoridade para condenar o adultério e condenar o pecado, só cabia a ele condenar o pecado, da maneira como cabia a ele. Afinal de contas, ele estava cumprindo o propósito. Agora, eu ouvi também um outro pastor comentando esse texto, e ele disse o seguinte, que João perdeu a cabeça pela permissão de Deus, porque João, quando viu que Jesus começou, logo depois que Jesus foi batizado, as pessoas começaram a seguir a Jesus, que houve um ciúme, uma inveja da parte de João humano em relação ao seu primo. Porque podemos dizer que João e Jesus na parte carnal eram primos, né? Eles eram filhos de duas primas. E ele, tendo inveja de Jesus, né? Ele gostaria de ocupar a cabeça, de ser a cabeça. Porque até Jesus ser batizado, o cabeça era ele. Jesus estava escondido em Nazaré, fazendo, né, crescendo no conhecimento e na graça, sendo um carpinteiro. Mas quando Jesus sai de Nazaré para ser batizado por ele, Jesus sai e começa a fazer as obras. A Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo 1, que Jesus ficou em Jerusalém até que João fosse preso. Quando João foi preso, aí Jesus voltou, né, foi para o Mar da Galileia e recrutou André e Pedro, os seus primeiros discípulos. E então começou a pregar. Né? Nós vemos isso aqui em Marcos, no capítulo 1. Veja aqui no capítulo 1. Aqui fala, e logo o Espírito impeliu para o deserto, ó, versículo 14, Marcos capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Veja o versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Ou seja, Jesus foi batizado, foi levado para o deserto, foi tentado por 40 dias ali, né? E ficou em Jerusalém. Né? Aqui o texto dá a entender que ele continuou em Jerusalém. E só depois que João foi preso é que ele foi para Galileia e começou a pregar. Então, ou seja, era necessário que ir dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17, e Jesus lhes disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Então, Jesus ele começou a pregar depois que João foi preso. Agora aqui, prosseguindo nessa questão da prisão de João Batista, nós vemos que a filha de Herodias fez essa dança no dia do aniversário de Herodes. Ele, né, já estava aqui à mesa com várias autoridades, com os grandes, os tribunos, que eram, né, os tribunos e os príncipes da Galileia. Quando a menina pediu, a menina não sabia o que pedir, foi perguntar para a mãe. E a mãe disse: pede a cabeça de João Batista. Aqui uma coisa que chama atenção é que, veja, o versículo 23. Herodes fez um juramento para ela, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Ou seja, a menina, a Herodias, escutou aquilo ali.
porque ela estava acompanhando aquele evento, aquele momento ali. Ela poderia ter pedido metade do reino, mas para ela o mais importante era a cabeça de João Batista, né? Porque ela teria paz para permanecer, nesse relacionamento com Herodes de forma tranquila. Aqui, alguns eu já ouvi um pastor dizendo que ela poderia ter perdoado João Batista e ela poderia ter pedido metade do reino para ela. Mas aqui eu fico pensando no seguinte: por que ela pediria metade do reino se ela era a mulher do dono de todo o reino? Só se ela tivesse interesse em uma separação que ela poderia pedir a metade do reino. Na verdade, Herodias aqui foi inteligente, foi sagaz, porque ao pedir a cabeça de João Batista, ela assegurou definitivamente que ela ficaria casada com o dono do poder e com o dono do reino. E sendo mulher, ela poderia exercer influência sobre a cabeça do governador para conquistar tudo o que ela quisesse. Se ela conseguisse metade do reino, com João Batista continuando a falar para Herodes que ele não podia ficar com ela, e considerando que Herodes atendia João Batista e ouvia João Batista muitas vezes indo na prisão para falar com ele, porque ele respeitava João Batista, o texto fala isso, ela estava correndo o risco de a qualquer momento perder o trono para sempre, porque em algum momento João Batista poderia convencê-lo do adultério, e ele poderia terminar o relacionamento com Herodias e dizer a ela: você é a esposa do meu irmão, vou tomar outra mulher. Buscando a cabeça de João Batista, ela garantia o poder sobre o reinado, né? Então ele acabou perdendo a cabeça, né? Mas essa questão de João Batista ter perdido a sua cabeça porque ele tinha alguma inveja no lado humano em relação a Jesus, porque Jesus começou a crescer o ministério, também me parece que não faz sentido. Porque, veja, nós acabamos de ler Marcos no capítulo 1, que Jesus só começou a pregar depois que João foi preso. Ou seja, João já estava preso. Podemos dizer que João foi preso pela vontade de Deus porque ele já tinha cumprido o propósito para o qual ele veio à terra, que era a ser a voz do que clama no deserto e preparar o caminho do Senhor. Foi para isso que ele foi enviado. No momento em que ele batizou Jesus, ele já poderia ser colocado na prisão. E ter perdido a cabeça, na verdade, é uma revelação de quanto ele esteve disposto a entregar a vida dele para o reino de Deus. Tanto que Jesus chega a falar a respeito de João Batista como o maior de todos os homens na terra. Jesus disse isso a respeito de João, dizendo: de todos os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 28, ó. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então nós vemos aqui, em Lucas 7, 28, essa palavra. Então, podemos, enfim, né? Vamos encerrar essa questão, né? Eu só quis fazer o comentário de que tem pessoas, né, pastores que pregam isso, né? Que Jesus teve uma inveja. Eu nem tinha pensado nisso anteriormente,
né, foi aqui agora gravando o vídeo que eu, né, que me veio à mente esse texto de Marcos capítulo 1, que fala que Jesus começou a pregar só depois que João foi preso. Então, é, na não pode ter havido essa questão. Talvez essa questão de que João tenha tido inveja de Jesus não tem sentido, né? Agora vamos avançar no texto. Aqui, ó, versículo 29. E os seus discípulos, aqui está falando dos discípulos de João, né? E os discípulos de João, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro, né? Então os discípulos de João Batista foram lá, sepultaram ele. Aí versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Versículo 31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então nós vemos que depois que aconteceu essa morte de João Batista, né? Os apóstolos se ajuntaram a Jesus, contaram o que tinha acontecido, o que tinham feito, o que tinham ensinado, e aí Jesus prosseguiu, né? Pegou esses apóstolos, foi para um lugar deserto, disse a eles que repousassem um pouco, precisavam descansar, né? E depois foram num barco para um lugar deserto. Quando chegaram no lugar, né, a multidão começou a vir atrás deles. Aqui nós não estamos mais em Nazaré. Nós estamos nas aldeias, nas regiões em volta de Nazaré, né? E aqui vem e diz: E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Versículo 36. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Aqui o texto nos traz uma informação, né? Esse lugar em que Jesus foi era um lugar deserto, ou seja, era um lugar que não era na cidade. Jesus escolheu esse lugar de maneira proposital. O objetivo de Jesus ali era descansar. Mas a fama de Jesus e as maravilhas que ele tinha operado eram tantas que as pessoas estavam indo onde ele estava. Então as pessoas, mesmo sendo um lugar de deserto, foram até lá e encontraram Jesus onde ele ficou. E a ponto de não ter nenhum estabelecimento ali onde eles pudessem comprar pão. E aí Jesus vem e os discípulos ficaram preocupados com isso. A preocupação dos discípulos mostra que esse lugar era realmente um lugar afastado, que eles sabiam que não haveria lugar onde eles pudessem se alimentar. Tanto que os discípulos falaram para Jesus: é melhor o Senhor despedir eles, para que eles possam ir nas aldeias vizinhas para poderem comprar pão, porque eles não vão ter o que comer. E aí vem Jesus, no versículo 37, e fala: Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Versículo 38. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Versículo 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos. Versículo 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Versículo 44. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens.
né? Vamos ficar atentos ao versículo 44, que ele fala só dos homens. Eram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Então veja que esse milagre a primeira multiplicação dos pães, que ocorreu com 5 pães e 2 peixes, alimentou quase 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Versículo 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Veja aqui que Jesus, mandou eles irem a Betsaida enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Versículo 47. Essa parte que ele despedia a multidão mostra que Jesus era realmente preocupado com as pessoas. Que ele não era aquela pessoa que pregava e dizia, podem ir embora, vão em paz. Como tem muitos líderes religiosos que eles têm aversão a cheiro de povo. Eles querem o dinheiro do povo, mas eles não querem ter contato com o povo. Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o próprio Filho de Deus, ele se preocupava em dar de comer ao povo e também se preocupava em despedir a multidão, ou seja, em ter um contato com as pessoas, em conversar com as pessoas. Existem esses líderes de grandes igrejas que eles não querem contato com o povo. Eles querem fazer o culto ali dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Mas na hora que o povo quer conversar com eles, a primeira coisa que eles falam, não se preocupe que Deus já te ajudou. E vão saindo o mais rápido possível porque não querem ter contato com o povo. O que eles querem é falar palavras bonitas, falar a respeito de Jesus, né, como o grande rei, né, para poderem coletar aquilo que vão conseguir obter do trabalho, do esforço do povo. Mas Jesus, ele se preocupou em despedir a multidão e disse para os discípulos, vão à frente, enquanto ele despedia, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Tem muitos que despedem a multidão e na sequência vão num caro restaurante, num carro bem luxuoso, gozando dos benefícios do dinheiro que vem do povo, não querendo ter os seus próprios trabalhos, muitas vezes não querendo se dedicar ao estudo para o exercício de uma profissão, fazendo da pregação da palavra de Deus uma fonte de riqueza. Vem o versículo 47 e fala assim, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Versículo 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Versículo 50. Porque todos o viram, e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Versículo 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Versículo 53, e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. 54, e saindo eles do barco, logo o reconheceram. Versículo 55, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. 56, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo,
apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. Então aqui nós vemos que Jesus se despediu da multidão, logo depois ele foi orar para manter a sua comunhão com Deus, né? E depois, como ele tinha ficado sozinho na terra e o barco já tinha partido, Jesus foi, né, andando sobre o mar até alcançar o barco, né? Ele governa sobre todas as leis da natureza, porque tudo foi feito por ele, né? Tudo foi criado por ele. Nós vemos isso em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Aqui nós vamos ler o versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, ele criou todas as coisas. Quando lá no livro de Gênesis fala que tudo foi criado por ele, a separação dos mares, a terra, tudo, ele tem poder sobre os mares. Então, ele pode caminhar sobre os mares e fazer isso que é impossível. E também tem o Evangelho de João, que no capítulo 1 revela isso. Fala que no princípio, ou seja, no Gênesis, lá no começo, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como Deus, Jesus, é o Filho de Deus, ele criou todas as coisas porque ele era o Verbo. Quando Deus falava, haja luz, e houve luz, foi o poder da palavra. Cristo é a palavra. Então, tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, por essa razão, ele tem esse poder de caminhar sobre o mar, como diz aqui esse texto final, que viram ele, aproximou-se deles aqui, ó, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Até que atracaram em Genezaré, quando chegaram do outro lado, né? Saindo do barco, reconheceram a Jesus e começaram a pregar, e Jesus curava todos os enfermos. Só com relação a essa questão de que ele curava todos os enfermos, existe essa mensagem do evangelista Marcos mostra como ele realmente era o Cristo. Porque lá o profeta Isaías, no capítulo 53, disse que ele levou sobre nós as enfermidades. Vamos ler aqui o versículo 1 até o 4. Ó. O profeta Isaías fala, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Né? Versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse texto revela o quê? Que o profeta Isaías está dizendo, né? Que as pessoas não... quem deu crédito à nossa pregação, ou seja, muitas pessoas olhariam e diriam: quem acreditou que nós falamos que Jesus virá, que ele realmente é o Filho de Deus, que ele realmente é o Senhor, é o Messias? Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Rei dos Reis e que ele é o prometido do Antigo Testamento, porque eles esperavam que Jesus trouxesse governo e reinado terreno para o povo de Israel. Mas Isaías dá o sinal, dizendo justamente que Jesus não teria nem parecer nem formosura, e quando olhassem para ele, não veriam beleza alguma nele, para que o desejassem. E quando o profeta Isaías fala era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, né? Isaías está dizendo que como Jesus padeceria a ponto de as pessoas olharem e esconder dele o rosto, a humilhação, a forma como Jesus morreu, crucificado e nu. Nos filmes colocam ali uma veste ali, mas na verdade Jesus eles eram crucificados nus. E aí ele fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, ele recebeu o castigo que hoje permite que nós tenhamos paz. Paz com quem? Paz com Deus, porque com a morte de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Paulo fala a respeito disso em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 10 e 11. Ele fala que, porque se nós aqui fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11, não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, ou seja, nos alegramos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, Paulo fala, nós ficamos contentes com Deus porque Ele permitiu que o seu Filho morresse em nosso lugar. Nós nos alegramos em Deus porque por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelo fato de Deus ter enviado Jesus Cristo para tomar o nosso lugar. Porque quando Deus fez isso, nós alcançamos a reconciliação aceitando a Jesus. Então, essa é a palavra de hoje, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, né? E nós só lemos esses textos do profeta Isaías para mostrar que já no Antigo Testamento se falava de Jesus, com relação a essa parte final aqui, ao último versículo, né? Que todos os que lhe tocavam eram sarados, porque já havia a promessa de que quando ele viesse, isso aconteceria. Só para encerrar aqui o vídeo, ele fala aqui que Jesus chegou na quarta vigília, né? Nós podemos dizer que essa quarta vigília aqui seria entre 3 e 6 da manhã, porque nós precisamos, para eles, né, o povo aqui, entre eles, quando dá 18 horas, começa a noite, né? Tanto que tem uma fé religiosa que guarda o sábado, que considera que o sábado começa ali às 18 horas, né? Então, assim, das 18, 19 e 20 horas é a primeira vigília. 21, 22, daí depois das 20 até a meia-noite é a segunda vigília. A terceira vigília é da meia-noite até as 3 horas da manhã. E a quarta vigília é das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Então aqui, quando ele fala de quarta vigília, significa que Jesus foi entre 3 e 6 da manhã.
foi esse período que Jesus encontrou com eles. É isso. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Amém.